Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e nosso encontro semanal no programa Mitologar. Hoje nós vamos falar sobre o mito da deusa Sekhmet. Nós temos conversado durante alguns episódios, onde damos destaque para as deusas femininas e aqui hoje temos um convidado especial. O Amarelo veio fazer parte da brincadeira, né, Amarelo? Quer também aparecer no vídeo, né, Amarelo? Bom, nós estamos falando das deusas femininas do mundo egípcio e o tema que destaca, que se vai abordar sobre Sekhmet, tem um pouco a ver com o nosso comportamento enquanto ser individual, social, diante de alguns problemas, dificuldades, temperamentos e até mesmo sobre como nós governamos a nossa própria vida, nosso próprio existir, dominamos os nossos instintos primitivos. Por que eu estou falando sobre isso? A deusa Sekhmet, ela é conhecida, acima de tudo, como a deusa da vingança. Se vocês começarem a fazer uma retrospectiva, quem assistiu a novela Os 10 Mandamentos, vira e mexe alguns personagens principais recorriam a Sekhmet como símbolo de buscar vingança por alguma coisa que tenha acontecido de ruim durante a trama da novela. Então, possamos entender que essa questão da vingança, da guerra, da desordem, que caracteriza muitas características da nossa vida, do nosso existir, ela vem carregado sobre maneira da nossa forma como nós enxergamos sociedade, a partir de mim, ser individual, né, no micro, e indo para o macro. Mordendo o pai, por quê? Bom, o que nós admiramos o Antigo Egito, isso é um fato, por vários motivos, por várias situações. Entretanto, quando mergulhamos na cultura dessa civilização, percebemos ainda elementos dignos de respeito e inspiração. Todo mito ele vai dar essa inspiração enquanto ser pensante e construção de sociedade. Uma das características é amor, respeito, justiça, verdade, ordem, vingança, desejos e por aí vai. Só que quando nós falamos desses desejos que eles vão sendo emparelhados sobre a pessoa das divindades, no caso Sekhmet, nós vamos observar algumas características muito peculiares. Uma dessas divindades é Sekhmet, deusa com cabeça de leoa, né, esposa de Ptah. Também conhecida como olho de Ra, mas entender os seus nomes, né, esses títulos, nós temos que começar a compreender o que envolve o mito, o que caracteriza esse mito dela. Bom, segundo a mitologia, Sekhmet é filha de Ra, né, o deus Sol, o poderoso Sol, sendo conhecida como deusa da guerra e da vingança para os egípcios. Conta o mito que nos primórdios o Egito era governado por Ra e graças ao seu bom governo o mundo era próspero e as pessoas eram justas e bondosas. Porém, entretanto, com o passar do tempo, as pessoas foram deixando de obedecer ao Deus, que ficava cada vez mais velho. Com isso, o Egito, um lugar que antes era de ordem e justiça, né, e eram respeitados por ser assim, passou a ser um campo de desobediência e injustiça. Os seres humanos, outrora bondosos, passaram a se corromper uns com os outros e logo o mundo caiu na obscuridade. Ra não suportava ver seus súditos naquela condição e decidiu aplicar um castigo severo à humanidade. A divindade solar pediu então que Sekhmet começasse a caçar as pessoas e devorá-las como uma forma de lembrá-las das antigas virtudes que cultivavam. A deusa leoa então começa a sua jornada e caça suas presas sem piedade.
Sekhmet come a carne e bebe o sangue dos impuros, os vis e injustos. De início, Ra acredita que seu plano para restaurar a ordem está funcionando e pede para que Sekhmet pare com a carnificina, pois a humanidade já voltava-se para as virtudes. Só que, para a surpresa do Deus Sol, a deusa Leoa não para e continua sua caçada contra os seres humanos. Sem conseguir pensar em um modo para parar essa sanguinária deusa, Ra pede ajuda a outros deuses para encontrarem um meio de frear a fúria de Sekhmet. Depois de certo tempo, decidiram por enganar a Leoa. Derramaram em seu caminho uma grande quantidade de vinho, que por sua cor vermelha confundiu a deusa. Sekhmet se aproximou da bebida e, pensando que era sangue, tomou grande parte do líquido, caindo bêbada no chão. Após ficar inconsciente, Ra, Deus Sol, transforma ela em Hathor. Nós já falamos sobre Hathor, em outros programas, a deusa da beleza, alegria e amor, e assim parou a carnificina encabeçada por Sekhmet. Então, se vocês começarem a pensar um pouquinho atenção sobre essa história que narra o surgimento de Sekhmet, a ordem que foi dada a ela, justiça que virou injustiça, ordem que virou desordem e que causa descontentamento divino. Esse descontentamento divino é o descontentamento nosso. Quanta coisa nós vemos e ouvimos, seja no nosso bairro, nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, em outros países ao redor do mundo, coisas abissais, terríveis, hediondas, ignóbeis, e que traz para nós indignidade. Ficamos indignados, ficamos raivosos, ficamos perturbados por conta de determinados acontecimentos e segmentos. É óbvio que, como ser humano, é natural que nós temos que ter sensibilidade aos acontecimentos da vida. Não podemos ver, por exemplo, fome, doença, miséria, pobreza, necessidades básicas que uma pessoa esteja passando, exploração infantil, exploração psicológica, mental e física de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Tudo isso faz com que nós mantenhamos a nossa mente sempre viva o que é ser humano, porque todas essas pessoas que eu falei, elas têm alegria, dor, tristeza, sonho, fome, precisam dormir. Não é diferente de mim e de você. Então, manter essa ideia de humanismo, ela é extremamente importante para que nós não nos percamos para um mundo que caminha como se fosse um iceberg sentimental. O que é um iceberg sentimental? As coisas acontecem assim à revelia e nós passamos por essas coisas como se não nos afetasse, porque não faz parte da minha vida, não está dentro do meu convívio. Ao contrário, nós temos que nos rebelar a essas coisas. Então, essa indignidade do Deus de ver desordem, bagunça, faz com que ele se ira. Essa ira é a nossa ira contra as coisas, mas nós não podemos deixar que esta ira, ela nos segue para a verdade, nos deixe surdo para os acontecimentos ao redor, e principalmente aquilo que nós ouvimos e falamos, possa fazer justiça e verdade. Não simplesmente algo que vá beneficiar um desejo momentâneo. No caso, nós estamos falando de raiva, de vingança e por aí vai. Qualquer coisa que você possa lembrar, que traga na sua mente algo que vá ter uma correspondência direta sobre uma necessidade ou um sentimento de momento e que precisa ser, de alguma forma, satisfeito. Só que nós temos que pesar essa satisfação momentânea desse sentimento. Não é?
Tanto que, colocando essa ideia em prática, podemos fazer um paralelo com a lei de ação e reação. Nós vamos aprofundando agora essa questão de ação e reação, porque é sekhmet. A ação humana desencadeou uma ação divina. Essa ação divina vai trazer uma reação. Qual que foi a reação? Carnificina. Né? A deusa que pegou o gosto desenfreado pelo gosto da carne e sangue humano e a matança de modo geral. Se lembrarmos das nossas aulas de física na escola, recordaremos que a lei de ação e reação diz que toda produção é uma reação. Tudo que nós produzimos, ela vai reagir a alguma coisa, ela vai ter um resultado de mesma intensidade e sentido, porém na direção contrária. Portanto, se empurrarmos um carro com determinada força, este também exercerá uma força igual sobre nossos corpos. Ação-reação, esse é o básico. Levando essa lei para um plano mais sutil, o que é sutil? É quando aquilo passa pelas camadas da nossa vida, do nosso existir, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, das nossas necessidades. Ela sai do campo teórico, ela sai do campo das ideias e ela entra, veste-se do ser humano. Né? Podemos considerar que, ao fazermos ações vis e injustas, é preciso existir uma força contrária às nossas ações para voltarmos ao nosso centro e mudarmos o nosso comportamento. Por isso, o velho ditado diz: só colhemos o que plantamos. Sekhmet, portanto, representa não apenas a guerra, mas essa força de levar a humanidade de volta à ordem e à justiça. Poderíamos fazer um paralelo similar à ideia de karma, advinda da tradição hindu, que nos fala sobre uma lei que nos permite voltar ao nosso dharma, que seria o nosso destino enquanto seres humanos. Porém, vamos nos ater ao mito e símbolos da deusa egípcia no momento, que é o plano, né, a proposta do programa de hoje. Mas temos uma ideia, né, de ação e reação, lei o famoso bate-volta, conforme nós entendemos sobre ação e reação, as coisas que nós fazemos e que voltam para nós como resposta às nossas ações. Por um outro aspecto, o interessante sobre o mito de Sekhmet está no fato dela não parar diante da ordem dada por Ra. O que faz com que monte, então, uma nova estratégia para frear a matança que a Leoa estava propagando. Para entendermos essa ideia, precisamos diferenciar os dois tipos de guerra na qual geralmente travamos. O que advém da sabedoria, a justiça, e que vem da ira e da violência. Em muitas tradições, seja dos deuses gregos, como nós já passamos por eles, sempre vai existir o deus da sabedoria, no caso representado por Atena, e o deus da guerra representado por Ares, por exemplo, que apresentam esses dois aspectos de combate, o ordenamento e a parte animalesca, bruta, né? Aquela coisa sem sentido, aquela coisa que arrasta, que arrasa, que destrói sem pensar, sem fazer acepção de situações, né? Enquanto um, ao mesmo tempo, é a sabedoria e da guerra, o outro tem um aspecto voltado para a fúria, o desejo de combate. Quando falamos do Egito, Sekhmet aparece sozinha como a deusa da guerra. E por isso, em seu mito, ela apresenta dois comportamentos representados as duas facetas desse aspecto humano. Se no início do mito ela busca o combate necessário para restaurar a ordem, no fim, a fúria só consegue se acalmar após a intervenção divina. Lógico, se nós refletirmos sobre essa questão, né, um propósito que nós colocamos. Vamos lá. Suponhamos que você, no seu bairro, a situação não está boa. Ruas precárias, iluminação precária, rede de tratamento de esgoto precária, segurança é precária. Você junta com seus moradores de bairro, que estão tão preocupados quanto você, ali se cria uma associação, essa associação começa a se mobilizar para poder
resolver esses problemas na maior parte possível, indo buscar primeiro na dianteira ao poder público municipal para resolver essa demanda de melhorias de rua, melhoria de iluminação, melhoria de tratamento de água e esgoto, melhoria de segurança. E à medida que vai caminhando, algumas coisas mudam, melhoram, algumas coisas são atendidas e outras tendem a piorar. E aí nós saímos da questão de ordenamento, onde acabamos de observar que se dependermos exclusivamente do poder público, muito pouca coisa vai acontecer. Então nós, enquanto sociedade organizada daquele bairro, nos juntamos e começamos a agir por conta própria. Suponhamos que nós temos como meta diminuir violência no bairro, tornar o bairro mais seguro. O que eu faço? Eu começo a denunciar os malandragens, os pequenos furtos, nós começamos a dar pequenos corretivos em ladrõezinhos, né, de pé de galinha, como dizem, denunciamos boca de fumo, né, venda de drogas. Só que isso não é o suficiente. Aí nós temos necessidades de ter um apelo maior. Aí nós começamos a nos organizar como seres vigilantes para fazer com que a ordem, a segurança seja algo realmente imposto no nosso bairro. Nós vamos perseguir o malandro. Quando nós vemos, nós estamos matando. Então ela deixa de ser algo de ordem, que é uma necessidade, ela vai caminhando, e à medida que esse caminho, desse ordenamento, ele vai perdendo o seu sentido, porque a necessidade é maior do que o ordenamento, e em nome dessa necessidade, nós lançamos mão da brutalidade, porque a ordem não está funcionando, então nós vamos partir para outros meios, e aí vai para a ordem bruta, e a brutalidade gera violência. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, não deixarmos que algo bom, algo necessário, vá para um outro extremo, que seria a resposta que é dada à medida que vai mudando, vai dando outros caminhos, vai dando outros segmentos. Isso é um exemplo, eu falei de bairro, né, onde nós moramos, mas pode ser qualquer coisa que nos incomode e que nós lutemos para melhorar e vimos num dado momento que se nós mesmos não tomarmos as nossas próprias forças para resolver aquela situação, aquela demanda, ela não vai melhorar. E aí exige extremamente o quê? Sabedoria, para que nós não acabamos fazendo o mesmo jogo daquilo que estava nos incomodando. No caso do bairro, o problema da segurança era a violência. No fim das contas, nós acabamos utilizando da própria violência para tentar trazer segurança. Mas eu trago segurança para quem? Quando se trata de violência que combate violência. A quem que eu trago segurança? Então passamos a compreender que buscamos travar combates sem uma causa nobre, ou seja, um motivo real e justo, que podemos ser guiados por um desejo de violência. Visto isso, Sekhmet, com sede de sangue humano, representa a má canalização da guerra, a má administração de determinados pensamentos e segmentos sociais, políticos, intelectuais, financeiros, sobre uma demanda. E aí gera vingança. Apenas vingança, de externalizar a violência, seja ela justa ou não. Então o que acontece? Quando nós caímos nesse ponto, a necessidade que nós temos de ter coerência, pensar, ter pessoas racionais para nos ajudar a pensar, para que o nosso lado animal não venha se sobrepor. Se nós pararmos para pensar quantos problemas nós temos que enfrentar, quantas coisas nós gostaríamos que fosse resolvido, quantos problemas, quantas dificuldades, quantas amarguras que a vida tem proporcionado e que nós queremos, de alguma forma ou de outra, solucionar isso o mais rápido possível. E geralmente nós pegamos o caminho mais curto. Por que o caminho mais curto? Porque eu quero uma resposta rápida, né? Geralmente eu quero uma resposta para ontem. Então o que acontece? Nessa ânsia de resolver, nós podemos acabar caindo no erro de sermos a mão da injustiça, a mão da violência, a mão da ignorância, a mão da estupidez, a mão da intolerância. Ser intolerantes
Então esse lado guerreiro, de guerra, fúria, Sekhmet, está muito associado a esse lado nosso, quando nós não conseguimos domar o nosso instinto animalesco. Bom, logo, né, é preciso estarmos atentos e vigilantes, né, tal qual é o olho de Ra, que é o olho que tudo vê, que tudo governa. Ou, se nós trazermos para a mitologia, para a nossa era cristã, né, a onisciência de Deus, né, que tudo vê, tudo sabe, tudo está acompanhando. Para sabermos até que ponto nossas batalhas, que nós batalhamos todos os dias, batalhas que a maioria das pessoas não vê, outras pessoas, algumas veem, né, estão sendo travadas de maneira justa. Porém, é importante perguntarmos como podemos, na prática, saber disso. Como saber se as minhas batalhas cotidianas são nobres? Como sabemos se nós estamos produzindo coisas boas com as nossas lutas? Qual é a nossa luta principal? A nossa principal luta é sobrevivência. Você que é casado, que é casada, ou solteiro, qual é a principal batalha? A principal batalha é: eu acordo cedo, tomo banho, tomo café, me preparo para ir trabalhar. A minha batalha começa quando eu acordo. Às vezes eu tô com uma má vontade, né, para trabalhar, uma vontade de sair da cama, aquele dia que você tá péssimo. Mas você tem que ir porque você precisa de dinheiro. O teu salário é teu sustento. Então você já começa a sua batalha ali. Aí você sai da sua casa, você vai pegar um bendito de um metrô, aquilo abarrotado de gente nos grandes centros, é assim, abarrotado de gente, parece uma lata de sardinha. Você vai até um certo ponto. Depois, daqui a um certo ponto, você tem que pegar ônibus, você tem que pegar o coletivo. Mesma coisa, aquilo apertado, mais apertado, né? Chega no trabalho, às vezes, depende da situação, chega atrasado, já está lá o seu supervisor bufando porque você chegou atrasado e ele não quer nem saber. Na cabeça dele, você tem que sair, o culpado é sempre você. Né? Ele esquece que existem outras circunstâncias que independem da sua força de vontade para acontecer. Então ele joga a culpa em cima de você, que você chegou atrasado 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. Já te dá aquele sabão, né? Aquele esporro. Aí vem, o trabalho já começa ruim, porque já começou mal com o supervisor, com o seu gerente, com o seu patrão direto. E aí, dependendo do tipo de trabalho que você tem gente mais hostil ainda que o seu próprio patrão, o supervisor. Você tem que estar sorrindo para a pessoa, quando na verdade você quer pular no pescoço dela. Então são coisas que é a nossa batalha. E quantas vezes nós temos que pensar humanamente? O que é pensar humanamente? Não fazer por outro aquilo que eu não desejaria para mim. E nós estamos carentes disso. Porque as pessoas são tão violentas, tão agressivas, porque a agressividade ela vem de cima para baixo, né? Alguém grandão que pune um outro abaixo dele, que pune o outro abaixo, mais abaixo, até chegar no último. Como se o último fosse o problema. Quando, na verdade, o problema é a cadeia, é a organização, é a estrutura. A estrutura tem que mudar, não é a pessoa, muitas das vezes. Às vezes é a pessoa. Às vezes a pessoa não quer nada com nada, quer estar chutando o pau da barraca, é ignorante estúpido. Mas na maioria das vezes não é a pessoa, não são pessoas. Às vezes é a estrutura que não ajuda na ordem e na segurança. Então nós temos que pensar, ter muita racionalidade para não deixar vingança vir à tona. E aí, fica para nós pensarmos assim: é possível que o mito de Sekhmet nos inspira a encontrarmos respostas? Sim, inspira. Né? Claro que inspira. Antes de mais nada, nós devemos nos perguntar a razão pela qual desejamos começar um confronto. Começa por aí. Nós somos confrontados todos os dias, a todo momento, até dormindo nós somos confrontados. Você tem sonho, aqueles pesadelos horrorosos, né? Você é confrontado. Por quê? A nossa vida é vida de luta. A sociedade nossa foi organizada de tal forma que é uma sociedade de lutas constantes. Nós temos mais dissabores do que sabores, mais desgosto do que alegria. Isso é bem da verdade. Então, nós temos uma luta constante. Então, nós temos que pensar, né? Como que nós nos inspiramos?
Como que nós pensamos para evitar confrontos? Para poder pensar quais são os confrontos que você, vez por outra, se vê iminente, se vê diante de você, o que você pode fazer para evitar, para contornar o confronto, porque você vai saber que o confronto vai piorar a situação. Algo que já não está bom vai ficar pior ainda, né? Não estamos falando necessariamente de um confronto físico, mas pode ser também, tá? Mas os diversos aspectos da vida humana, seja físico, energético, emocional, mental, estamos sempre travando uma guerra conosco e com outras pessoas ou situações. Às vezes podemos estar combatendo uma emoção ruim, um pensamento negativo ou um vício que acaba nos roubando energia e tempo. E essas são batalhas que são justas de serem travadas, uma vez que, na maioria das vezes, nos separam de nós mesmos e dos demais e nos causam sofrimento. Então nós temos que pesar as coisas, pesar a nossa habilidade, pesar os nossos pensamentos, pesar os acontecimentos que nos circulam, porque nós vivemos num mundo, querendo ou não, é um mundo de desafios. Dentro da sua casa, às vezes está lá você, tua mãe, teu pai, teu irmão. São a mesma família, viveram a vida toda juntos, mas cada um é cada um. São pessoas individuais. Quantos atritos pode gerar entre uma família de 4 pessoas? E se aumentar esse número de pessoas para sobrinhos, cunhados, genros, nora, sogro ou sogra, tio, por aí vai. Se você for aumentando esse grupo chamado família, pior vai ficando. Por quê? Porque mais pessoas individuais, com seus próprios pensamentos, com suas próprias deficiências, com suas próprias qualidades, tende a melhorar ou piorar uma situação instalada na tua família. Então, é um exemplo de combate que nós temos todos os dias. E depois o combate social. Qual é o combate social? Lembra que eu falei? Nós temos que ser enérgicos na luta contra pobreza, desigualdade, sofrimento, exploração, seja com ela qual for, desrespeito à vida, seja humana, seja de um bichinho, de um animal, porque ele não tem culpa, ele é inocente, assim como muitas pessoas, assim como nós também somos inocentes e culpados, porque nós somos inocentes, porque muitas das vezes nós não temos intenção de fazer um mal a alguém, mas somos culpados porque muitas vezes nós sabemos que o mal acontece e nós cruzamos os nossos braços porque nós achamos que nós sozinhos não podemos fazer nada. Mentira, nós podemos sim, podemos e podemos muito. Então, essa questão que fica para nós sobre essas existências, essas querelas. Essas querelas, na maioria das vezes, faz com que nós gastemos o nosso tempo criticando outras pessoas, nos entregando a confrontos e situações que não mudarão em nada a nossa existência, nem as nossas experiências de vida. Gastamos energia em combates que não vão ter fruto nenhum, tendo como motivação nosso orgulho, raiva ou vaidade, ou até mesmo a pura ignorância. Essa é, em última análise, guerra mal canalizada, que Sekhmet trava no mito na qual ela deixa-se buscar a justiça e começa a predominar o desejo cego de vingança. Portanto, este é o primeiro passo para identificarmos o que é válido e o que não é. O que vale a pena e o que não vale a pena gastar nosso tempo, nossa energia, nosso pensamento, nosso esforço físico. A segunda dica do mito de Sekhmet nos aponta é sabermos discernir se estamos caminhando para a ordem e justiça ou se estamos nos afastando das virtudes. Nós temos virtudes. Eu não preciso nem falar de moralidade, porque moralidade é algo que já caiu por terra. Mas vamos apegar a virtudes ou qualidades éticas também. Por que eu estou falando isso? Ética e virtudes boas são diferentes de moralidade, porque a moralidade ela muda conforme o pensamento da sociedade muda. Eu já falei para vocês aqui antes e volto a repetir.
Década de 30, 40, 50, a mulher que mostrava o joelho era considerada prostituta. Hoje a pessoa anda com o traseiro todinho de fora, com um paninho desse tamanho assim, diz que está cobrindo alguma coisa, não sei o que está cobrindo com um negocinho assim de pano, e ninguém fala nada. Está tudo bem. Então o que acontece? Nós temos que olhar por questões éticas e de boas virtudes, coisas que crescem na nossa vida, que edifiquem a nossa vida, individual e coletiva, seja em qual núcleo for. E aí, quando há enriquecimento de núcleo, eu começo pelo núcleo principal, que é a família, e esse núcleo vai aumentando à medida que eu vou me abrindo para o mundo. Então, o que acontece? É trazer na nossa vida, ter sempre na nossa cabeça, ter sempre motivados virtudes dentro de uma boa ética. E por que isso é difícil? Porque nós somos corrompidos por natureza. Nós sempre queremos o jeitinho mais fácil, o caminho mais curto, conseguir as coisas com o menor esforço possível. E isso vai gerar revolta. Por quê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma empresa. Uma pessoa conseguiu um certo cargo porque deu um jeitinho. Enquanto que o outro trabalhou, se especializou, estudou, se devotou a entender como que funciona a empresa, para descobrir as suas falhas, para poder corrigi-las e crescer dentro da empresa, não consegue chegar naquele patamar que aquela pessoa chegou através do jeitinho. É claro que a pessoa vai se sentir injustiçada, ela vai se sentir menosprezada, porque ela fez um esforço, ela agiu corretamente, eticamente, virtuosamente, para poder alcançar determinada posição, não vou dizer por merecimento, que a palavra não é essa, mas por esforço, por entender, compreender e botar em prática esse conhecimento. Já aquele que conseguiu do jeitinho, que é chamado de esperteza, né? Para nossos olhos é eticamente errado ou imoral. O problema é que nós olhamos para essas coisas como se fosse algo amoral. Muito pior. Aquilo parece que não afeta a nossa condição, não afeta o nosso pensamento, não afeta o nosso ser existir, de que determinados pensamentos e atitudes, eles são amoral, eles são um câncer, que precisa ser extirpado, porque ele vai causar amanhã ou depois grandes estragos. E esses grandes estragos, geralmente, eles são conotativamente vingança, intolerância, ignorância, estupidez e por aí vai. Então nós nunca podemos deixar e abandonar da nossa mente a ordem e a justiça pautado em virtudes e éticas. Esquecer jeitinho. Esquecer isso. Por exemplo, como professor, o aluno vai lá, brincou, badernou a vida inteira na escola, vem o pai com a mãe, vendo que o barco está afundando pro lado do filho, dá um jeitinho. Eu já falo, não tem jeitinho não. Você quer um jeitinho? Bota ele sentado na cadeira 4 horas por dia estudando, que aí tem jeitinho deles passar. Essa é a verdade. Não existe jeitinho. Porque se eu falo, se eu me entrego ao jeitinho, eu estou criando corrupção. Eu estou criando o lado mais fácil. E na nossa vida não existe nada mais fácil. Existe o lado correto. E o lado correto, ele é de luta. Ele é de conquista. Ele é de estudo. Ele é de esforço. Por isso, ordem. Por isso, ordem. O ordenamento das coisas, eles existem para quê? Para que os acontecimentos da vida, eles se desenvolvam de maneira sadia, próspera, mas segura. Que não ocorra amanhã ou depois um desvio, uma queda, uma destruição em cadeia de acontecimentos por causa da amoralidade das pessoas. Porque o jeitinho, a vantagem, meu sobrenome, eu sou amigo de fulano e sabe como são as coisas, né? Sabe, vocês estão me entendendo como que funciona isso, né? Essa amoralidade, acaba quebrando as pessoas. E aí nós despertamos o lado irracional da vingança, o lado animalesco Sekhmet. Bom, por fim, o objetivo Sekhmet é estabelecer a ordem e a justiça no mundo.
Podemos carregar essas ideias conosco diariamente e nos lembrar a todo momento qual a verdadeira guerra que devemos travar. Sabemos que a principal delas, e provavelmente a mais nobre, seja lutar contra si mesmo. Né? Nós somos nosso maior inimigo. Nós somos o nosso maior inimigo. Defeitos, debilidades, que carregamos ao longo da nossa vida e evitamos confrontar. Nós temos que confrontar a nós mesmos todos os dias. Se tem alguma coisa que está agradando o nosso coração, pode saber que não é coisa boa. Não é coisa boa. Se está agradando o teu coração, mas a tua mente está em paz, é uma coisa. Mas se está agradando o teu coração, mas a tua mente te acusa, senta e revise a tua vida, que algo não está bom. Possamos lembrar de que Sekhmet é entender o limite da guerra justa e a vingança que está no sentido e no propósito do qual batalhamos. Sem perder isso de vista, podemos conscientemente caminhar de volta ao nosso destino e restabelecer a ordem e a justiça do nosso mundo, tal como o desejo de Ra, ou o desejo nosso. Nós não queremos um mundo bom, uma sociedade boa, uma sociedade legal, uma sociedade feliz para todo mundo, para o seu vizinho da esquerda, da direita, dos fundos, do alto, de baixo, para a sua família, seja o núcleo menor, né? Pai, mãe, filhos, mas você vai subindo esse leque, né? Avô, avó, tio, tia, primo, sobrinho, neto, taraneto, e por aí vai. Né? Uma corrente infindável de coisas boas e de alegrias para todo mundo. Então nós temos que ter essa mentalidade. Perseguir à luz da ética e das virtudes, ordem e justiça. O ordenamento das coisas. Eu não preciso necessariamente usar do mesmo jogo, dos mesmos instrumentos para conquistar algo. Porque se eu jogo as mesmas armas, os mesmos instrumentos de algo que é ruim, que é nocivo, que é destrutivo, uma hora eu vou destruir. Uma hora eu vou ser nocivo. Uma hora eu vou ser destrutivo também. E aí eu sou somente o outro lado de uma mesma moeda. Bom, e aí a dualidade da natureza, né, de Sekhmet. A figura Sekhmet incorpora uma dualidade interessante. Ela é tanto deusa feroz da destruição, quanto uma deusa benevolente de cura. E isso pode refletir as dualidades inerentes à natureza humana, como a capacidade de sermos destrutivos ou curativos, em diferentes situações e circunstâncias. Expressões e emoções intensas. A energia Sekhmet é muitas vezes associada a emoções intensas. Raiva, paixão, são dois opostos, né? E isso pode representar a importância de expressar e canalizar nossas emoções de maneira saudável, pois reprimi-las pode levar a resultados destrutivos. Força e empoderamento. Sekhmet é um símbolo de força e poder feminino. Ela pode representar a capacidade das mulheres de possuírem força, determinação e habilidades de liderança. Isso pode ser um incentivo para as pessoas, especialmente mulheres, que se empoderam e confiam em suas habilidades como um ser social construtivo. O mundo social não é exclusivo dos homens. As mulheres também podem participar e devem participar em pé de igualdade com os homens. Não perdem em nada. Eu já falei, mulher não perde em nada por ser masculino. De diferente do que muitos pensam por aí, se propagam por aí. A mulher não perde em nada por ser masculino. O papel da guerra e proteção, né, que é Sekhmet, né, que mostra isso, que é invocada em tempos de guerra para proteção e vitória. Isso reflete a importância da proteção da comunidade, da nação, e como a mitologia pode ser usada para fortalecer o senso de unidade de defesa coletiva. E aqui abre um parêntese. Nós estamos vivendo hoje guerra, a principal que está sempre falando aí nas mídias, da Ucrânia com a Rússia. Até que ponto é válida essa guerra? Até que ponto ela é justa? E aí eu vou voltando. Nós temos a guerra do Golfo Pérsico, que foi travada pelos Estados Unidos, a guerra do Afeganistão, que foi travada pelos Estados Unidos, a guerra da Arábia Saudita, que foi travada pelos Estados Unidos, a Guerra Fria travada entre os Estados Unidos e a União Soviética durante todo o século XX. Será que existiu
realmente um propósito bom nisso? Ela foi digno? Há dignidade nisso? Ou foi puramente interesse pessoal, na maioria das vezes, ruim, hediondo, destrutivo, apenas a vontade de aniquilar, de destruir para ter poder, para se manter num poder, numa estrutura de poder? Nós temos que pensar, porque às vezes nós somos promovedores de desgraça, que muitas das vezes volta para nós, sem ao menos nos darmos conta. O equilíbrio e ordem social. Sekhmet também está associado à manutenção da ordem cósmica e social. A ideia é que as forças destrutivas podem ser usadas para manter o equilíbrio pode refletir a crença da necessidade de justiça e disciplina na sociedade para evitar o caos. Lembre-se, tem um ditado que fala assim, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. O pau pode bater no Chico, mas nem sempre vai bater no Francisco, porque Francisco não é Chico. O que eu quero dizer com isso? Que há divisão sobre justiça, há dois olhares sobre justiça, enquanto que a justiça deve ser feita tanto para o Chico quanto para o Francisco. Não importa a condição social, a posição social, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se é branco, se não é branco, se é mulher, se não é mulher, se é novo, se é velho, não importa, se é estrangeiro, se é nacional, não importa. O pau que bate no Chico também tem que bater no Francisco. A justiça que se faz no Chico tem que fazer no Francisco. Isso é ordem, coerência. Já no papel das crenças, o mito Sekhmet desempenha um papel importante da religião que influencia práticas, rituais e valores sociais. Isso destaca como crenças religiosas que podem moldar a cultura e coesão social, bem como fornecer um sistema de valores compartilhados. Por exemplo, se nós pensarmos um pouquinho que a maior aberração de hoje, que eu me lembro que o Leandro Carnal fez um comparativo muito interessante, é quando eu pego a figura de uma divindade, no caso, como o Leandro Carnal falou de Jesus Cristo, aquele que sofreu todos os tipos de injustiça, todo o amargor, toda opressão, toda violência, e eu pego o teu ensinamento e transformo esse ensinamento, eu uso esse ensinamento para poder humilhar, oprimir, separar, fazer distinção, eu estou tornando o Deus do amor no Deus do ódio. O Deus que é pleno amor em vingança. Então, a religião, ela nos serve para nos ajudar a ter coerência de que o que é bom, o que é mal é mal. O mal não vai justificar o que é bom e o bom não irá justificar o que é mal. Nunca. E, com relação à medicina, Sekhmet também tem um papel de cura e prevenção das doenças. Isso pode apontar para conexões entre mitologias e práticas médicas da sociedade antiga, onde histórias míticas eram frequentemente usadas para explicar fenômenos naturais, para nos ajudar a guiar, nos tratamentos médicos. Deus da saúde. Em última análise, os mitos Sekhmet fornecem insights, ideias, pensamentos sobre psicologia humana, dinâmicas sociais e a intenção e inserção entre crenças religiosas e cultura. Eles servem como exemplos fascinantes de como a história mítica pode refletir e moldar diversos aspectos da nossa vida humana. Ora, já pensou se nós pensássemos ainda em pleno século XXI, embora tenha alguns segmentos que pensam assim, não sei, não entendo, como a questão dos terraplanistas. Gente, isso é humanamente impossível. Como é que eu vou achar que o nosso planeta ele é um planisfério? Sendo que temos fotos, vídeos e imagens comprovando a esferalidade da Terra. Isso tem vídeo, está provado. O homem saiu da Terra, foi lá para a Lua e da Lua você viu a bendita da Terra. Ele é um globo. Como, racionalmente, eu defendo um terraplanista? Impossível. É impossível. Então nós temos que entender que os aspectos sociais, eles mexem, eles nos ajudam a nossa racionalidade, alimenta a nossa espiritualidade, dá força para a nossa humanidade racional, para não cairmos no animalesco, não sermos seres vingativos, extremistas.
principalmente o extremismo que é alimentado no mundo moderno. O mundo moderno é alimentado de vários níveis de extremismos que as pessoas não pensam, apenas reagem brutalmente. E aí eu não sei se eu tenho dó, se eu tenho pena, se eu tenho asco, porque é um misto de sentimentos, e eu acredito que muitas pessoas acabam tendo esse mesmo misto de sentimento, de dó, de piedade, de asco, de repulsa. Mas nós precisamos ter pensamento sekhmet, inteligência, sabedoria, para administrar esses sentimentos, para que nós não acabemos na mesma condição dessas pessoas que muitas das vezes nós fazemos assim com a cabeça, olha, isso está errado. Então, se nós temos ainda consciência, e essa consciência nos acusa, nos alerta de que as coisas não estão boas, nós precisamos usar do mesmo pensamento, da mesma mentalidade, para usar de mecanismos bons para mudar realidades e que tenham resultados bons. Se os resultados são piores do que os benefícios, é hora de repensar. Para tudo, vamos repensar. Repensar 1 milhão de vezes se for necessário para conseguirmos chegar a um resultado realmente bom. Isto é ser sekhmet. Isto é pensar como sekhmet. É o pensar racional. E aí, como eu já falei, parte de pequenas coisas, parte da sua vida, da minha vida. A luta pessoal primeiro sou eu. Depois vem o outro. E esse outro vai determinar a intensidade dessa luta ou convivência com o outro, vai determinar a proximidade que ele é. Quanto mais próximo de mim for, mais impacto eu vou ter. Bom ou ruim, mas eu vou ter. E mais impactante na vida dessas pessoas eu também vou ser, porque quanto mais próximo ou longe de mim, mais eles vão ser alvo ou menos alvo da minha ação e reação sobre essas pessoas. Então eu preciso muito pensar, analisar, raciocinar. Nós somos seres racionais. Pensamos racionalmente. Utilizemos da ética, das nossas virtudes, dos nossos sentimentos, dos nossos insights, dos nossos, como eu posso dizer, não vou dizer instinto, você tem aquela coisa, né? Algum sonzinho, uma palavrinha, alguma coisa na sua cabeça que fala que aquilo não está legal, vamos repensar. Nós temos que lançar mão disso, para que a ordem e a justiça, como nós queremos, como nós desejamos, ela de fato, ela se prevaleça de maneira boa, de maneira harmônica, de maneira construtiva. Que amanhã ou depois nós tenhamos na nossa mente que aquilo que nós pensamos de bom e de ordem realmente aconteça. Realmente seja uma realidade e não algo distorcido. Você pinta, nunca pintei, né? Eu nunca pintei, mas vou pintar um quadro. Eu imagino, né? Sentei ali no YouTube e vi toda a... como é que fala? Os passo a passo de como pintar e pintei. Aí vocês, na sua cabeça, você imagina uma obra de arte. Aí o negócio terminado, você olha para aquilo e assim, meu Deus, o que é isso? Então, que nossos pensamentos não sejam como um pintor que não sabe fazer as coisas. Ele tem ideia, ele tem idealizado na cabeça dele o que ele quer fazer. Mas entre sair da mente e botar em prática, ele precisa ter insights, virtudes, pensamentos, ajuda, associações, para que quando ele terminar aquilo que está na mente dele, aquilo que está na mente dele seja realmente aquilo que vai acontecer, aquilo que vai aparecer, para o bem, para a bondade, para a alegria de todos. Bem, meus queridos, nós nos despedimos de você. Hoje o Marelo fez companhia para mim aqui, né, Marelo? Hoje o Marelo esteve aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro semanal, onde nós falamos da deusa Sekhmet, e me despeço de vocês e nos encontramos novamente no próximo programa, na próxima semana. Um forte abraço a todos e até lá. Dá tchau para eles, Mariela. Tchau, pessoal.
Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.